Como eu descobri o helenismo? Essa é uma pergunta um tanto frequente que fazem para mim. E hoje, aproveitando as minhas férias, digamos assim, da produção de conteúdo da página do Iero, eu achei interessante falar um pouco sobre como eu descobri esse caminho. Já tenho 10 anos no helenismo, apesar da minha cara de 20 anos, eu já tenho 32, né? Eu comecei já uns 10 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, 11 já, no helenismo, mas o meu caminho no... Eu vou usar paganismo só para situar, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ainda ela é útil para identificar algumas coisas. Mas meu percurso no paganismo começou por volta dos 13, 14 anos. Que eu acho que é uma certa... é normal, né? Nessa idade. A gente entrar em contato com esses caminhos. Agora é muito mais fácil por causa da internet. Na minha época, eu acho que eu só tive acesso à internet com os meus 15 anos, né? Indo na Lan House. Não sou tão antigo, mas ainda peguei uns, uns momentos primordiais assim para poder acessar. O meu percurso inicial eu tenho escrito neste humilde caderno. Este caderno, ou diário, na verdade, ele tem minhas anotações do ano de 2008 a 2010, que pegou uma etapa da minha vida espiritual de muitos questionamentos e muitas descobertas. Então, eu começo num período de fervilhando o ecletismo para terminar na minha aproximação do helenismo. Então ele tem muitos detalhes da minha vida espiritual tem aqui. Eu não vou entrar em muitos nesses detalhes, porque são muitos, e aí o vídeo ia ficar um episódio de Netflix, 1 hora. Então, eu vou começar com como foi minha criação familiar primeiro, para poder me proporcionar essa liberdade de descobrir outros caminhos. Eu não a nossa criação familiar, né, morando com a minha mãe, com as minhas irmãs, né, meu pai são pais separados, então eu morei com a minha mãe por muito tempo. Ela nunca foi de igreja. Ela passou por algumas igrejas e tal, mas em compensação ela nunca impôs um caminho para nós. Então cada um pôde ir para o lado que achava melhor, que foi, né, o lado que descobriu. E apesar dela ter passado por igrejas e tal, ela também descobriu a parapsicologia, que já dá uma perspectiva bem diferente, né, para as coisas, para a vida. E assim foi. Recentemente, até então, ela era da Seichonoye. E esse foi o meu ambiente espiritual, né, religioso, né, com liberdade, sem imposição por parte da minha mãe sobre nós. Então já começa por aí minha liberdade em descobrir. Então lá por 2005, 2006, por aí, eu tinha 13, 14 ou 15 anos. Uma irmã minha chegou em casa com uma revista da Wicca, da Ed Van Feel, ou Ed Van Fee, não sei como se produz esse último, como se pronuncia essa última palavrinha. Da Ed, vocês devem conhecer. Ela foi muito popular nessas publicações, até hoje deve ser, não acompanho mais para saber. Então ela chegou com essas revistinhas da Wicca, eu achei muito interessante, muito curioso a literatura que ela estava apresentando, as informações que ela apresentava nessas revistas. E depois, a minha irmã mesmo, ela não comprou mais outros números da Wicca, né? E eu fui procurar,
Então eu fui comprando, até não sei quando. E eu descobri uma Wicca, que na verdade não era bem Wicca, porque se vocês conhecem as publicações da Ed, daquela época pelo menos, nessa revista que ela intitulava de Wicca, ela abordava sistemas de magia dos mais diversos, que não tinha nada a ver com a Wicca como de fato é. Então, o meu início foi no neopaganismo através dessa visão da Wicca, dessa visão da Wicca da Ed, que era cheia, era eclética, ecletismo puro, e eu me desenvolvi nesse meio. Nesse meio, quero dizer, nessas ideias, né? Porque eu nunca fiz parte de um grupo, né? Desse segmento, nem grupos de magia. Depois com acesso à internet, um pouquinho depois, né, podendo ir nas lan houses, eu continuei pesquisando na Wicca, descobri mais coisas, descobri como é que a Wicca, como seria a Wicca mesmo, né, que é a questão da deusa, do deus, alguma coisa do mundo celta, aquelas misturinhas iniciais, mas nada comparado às publicações da Ed. Então fui descobrindo mais, descobri também outros caminhos para outros deuses, outros panteões. Eu me aprofundei um pouco no Asatru e outras vertentes, odinismo, enfim, Asatru, Vanatru, odinismo, nomes que eu já não lembro muito, que eu só estudei com afinco mesmo lá naquela época, eu já não lembro quase nada. O que me marcou no Asatru, pelo menos no site onde eu li, né, não sei qual é o grau de como é que eu vou dizer? Não sei qual é o grau de veracidade das informações. Tinha as nove nobres virtudes, que eu gostei muito, e que me marcou muito. Mas depois também só continuei estudando, achei o mundo celta, o reconstrucionismo celta, e foi quando também eu comecei... alguns anos antes eu já havia lido As Brumas de Avalon, essa obra aqui, que me marcou muito, e até hoje, na verdade, eu sinto a sombra das ideias deste livro, né, da deusa, da sacerdotisa e tal. Não que eu traga para a minha prática helênica, né, mas no meu imaginário, na minha mente, eu sei que impactou muito. E na época que eu li, um breve parênteses, na época que eu li As Brumas de Avalon, me ajudou muito a ter uma noção do conflito da cristandade contra os devotos das antigas religiões. Claro que esse livro ele não é fidedigno, é uma ficção. Tanto que aqui se pressupõe que seja celta, e a gente sabe que As Brumas de Avalon não fala sobre o mundo celta, se fala sobre a Wicca, né? Mas me ajudou a ter uma noção dos embates da cristandade contra os adeptos das antigas religiões, né, do que restou, né? E me apresentou também um mundo onde não tem um mundo religioso onde a predominância não era de um deus, como acontece no cristianismo, né, um deus notadamente masculino. E aqui, tanto na Wicca, né, predomina o divino feminino, digamos assim. Então teve um grande impacto para mim no meu caminho, principalmente de libertação do cristianismo, que eu já não tinha grandes laços também, só me ajudou enfim, cortar o que poderia ter de laços com a cristandade. Nesse meio tempo, já tendo lido As Brumas de Avalon e também conhecido outras obras da autora, eu conheci o grupo Valonon, que é um grupo devoto ao panteão celta, da forma mais celta possível, né, dentro dos contextos, do contexto moderno. E até hoje eu sou amigo do chefe dessa ordem, né, que é o Naraj Dordas. E eu tive uma breve passagem, foi muito bom também, foi uma vivência que me impactou muito a minha vida religiosa, porque trouxe experiências de campo, digamos assim, não tinha só a parte teórica.
Nós íamos para o mato, lá em Ponta Grossa, fazer as celebrações, e isso era uma experiência, né, poder sair para a natureza e fazer as celebrações. Acho que independente de qual seja a vertente pagã, é muito bom. Né? Então, me trouxe essa minha breve estadia em Valonon, me trouxe essa experiência de campo muito boa que eu lembro com muito carinho dessa época e dessas vivências. E nesse percurso, eu tinha uma mentalidade muito eclética ainda. Naquela época, para mim, foi inimaginável que eu, naquele mundo eclético, onde tu faz o que tu quer, acredita no que tu quer, enfim, sem muitos limites, sem para mim era inimaginável para mim naquela época me fixar numa tradição só. Naquela época esse grupo ele exigia, né, o funcionamento desse grupo exigia que a gente se despisse de outras espiritualidades que não fossem a do grupo, né? Esse era o funcionamento da época, agora não é mais. E quando eu me debati com essa questão, porque já na época, por causa do ecletismo, eu já tinha estabelecido uma relação, digamos assim, com alguns deuses do panteão helênico, que naquela época eu chamava Afrodite de Vênus Afrodite, né, com os dois nomes juntos, com Apolo também, com Gaia. Esses eram foram meus primeiros deuses de contato, assim, Deméter também. E só mais um breve parêntese, eu tenho até hoje uma prece, claro, não está escrito aqui, eu tenho uma prece onde na mesma prece eu chamo por deuses gregos, por anjos cabalísticos e Ganesha, coisa que hoje, para mim, é uma prática inimaginável. Esse ecletismo dessa forma, de repente, mas para mim é inimaginável esse ecletismo. E na época foi ao contrário. Para mim era inimaginável participar de uma tradição que seguia uma coisa só. Olha como as coisas mudam. Né? A perspectiva mudou, a minha realidade espiritual mudou. Então, nesta época que eu ainda tinha muito de ecletismo e já tinha desenvolvido uma relação com alguns deuses, eu precisei fazer uma escolha. Ou continuava ali no processo iniciático para essa ordem e abandonava o que eu tinha aprendido até então, ou então, né, seguia meu caminho. E eu resolvi, já tinha uma grande relação com a Afrodite, principalmente, eu decidi, por causa do meu culto, não era lá, nossa, que culto, né, porque eu nem sabia como cultuar a Afrodite na época, mas por causa dela eu resolvi seguir o meu caminho. Mas depois nós mantivemos a relação de amizade, retomamos depois, e ele mesmo foi o Narj Dordas que me mostrou que existia uma página sobre culto aos deuses gregos, não, só que mais perspectiva reconstrucionista, que é o Helenos, né? Hoje é o site Helenos, antigamente era RHB, Reconstrucionismo Helênico no Brasil. Tinha o Forumeiros, né, o fórum, e o Google Sites também. Eu até já tinha vislumbrado o site, o fórum, só que como foi muito antes da minha descoberta de muitas coisas sobre paganismo, eu achei que fosse um site de RPG. Eu não achei que fosse um site sobre um culto de verdade aos deuses antigos, a deuses antigos. Eu achei que fosse RPG. Só que aí quando ele mostrou me mostrou eles novamente, aí, né, claro, as coisas andaram. E isso foi em 2010 ou 2011. E aí eu tive um hiperfoco no helenismo. Devorei todo o site do RHB, imprimi muita coisa, até hoje eu tenho várias impressões do conteúdo do site. E desde então eu só me aprofundei.
Acabei recebendo um convite para participar de um ciclo de formação helênica deles, que tinha disponível, né, na época. Eu não quis, porque em seguida eu comecei a fazer faculdade de pedagogia e eu achei que não ia dar conta. E aí eu deixei passar a oportunidade. Mas eu continuei meus estudos autodidata. O problema de ser autodidata, pelo menos para mim, é que a gente vai pescando as informações de forma muitas vezes fragmentária. Então, podia saber muito sobre uma coisa naquele determinado momento, mas não sabia de um monte de outras. Então, nesse meu percurso, em 2000 e quanto, eu fiz a página Afrodite Deusa Dourada, 2013, que hoje a página Afrodite Deusa Dourada se transformou na página Hierocrithari, em 2017. 2017. Nesse meu percurso, durante minhas postagens também, eu admito que eu tive erros históricos, porque eu não sabia ainda de muita coisa. Eu precisei de 10 anos, pelo menos, né, nesse caminho autodidata, para poder entender, para poder sintetizar, eu consegui fazer uma síntese sobre aquilo que eu estava aprendendo, síntese todo esse tempo, né, 10 anos, pelo menos, para compreender muita coisa. Minha ficha caiu para muita coisa também depois desses 10 anos. Então, e claro, o aprendizado nunca acaba. Até hoje eu estou aprendendo muita coisa. Até porque o helenismo, por não ser uma religião dogmática, doutrinária, pode ter muitos segmentos. Os cultos, como eu já falei em alguns vídeos, né, eram locais, o simbolismo era local. O que acontecia numa região podia não acontecer na outra. A forma que um deus era visto ou como um deus atuava, né, podia ser de um jeito num lugar e de outro totalmente diferente em outro lugar, apesar da mitologia dar a impressão de que que existia uma imagem unificada dos deuses para todo mundo, para todos os gregos. E na religião em si não era bem assim. Então, 2013, fiz a página Afrodite Dourada. 2017, migramos para Hierocrithari, que era quando eu quis fazer quando eu quis fazer o projeto do grupo, né, do grupo mesmo, presencial, para reunir pessoas, através do helenismo, para cultuar os deuses, estudar e enfim, né. Nesse tempo, a gente conseguimos reunir algumas poucas pessoas, também não era, eu divulgava um certo tempo, depois eu parava de divulgar, e muita gente sem noção também aparecia, chegava cheio de energia, que Izaz, parecia até o Chaves. E depois era fogo de palha, se sumia, né? Via que não era aquilo que procurava e se sumiu. Mas nós temos hoje ainda, mantemos um grupo de WhatsApp e ainda temos o grupo físico, o grupo presencial, estamos de férias, por enquanto. E nesse meio tempo conseguimos montar um calendário próprio, porque essa história de calendário, né, na época cada cidade tinha a sua, e atualmente se vocês forem ver grupos da Grécia mesmo, cada um também tem o seu calendário, suas festividades, e nós seguimos o mesmo raciocínio, não excluindo totalmente festividades antigas, mas fazendo de um jeito que a gente pudesse manter uma rotina dentro do nosso contexto moderno, né? Nossa correria moderna. Tá. Depois desse período de ecletismo, minha passagem rápida pelo mundo celta, conheci o RHB. Aí no Facebook, através do Facebook achei páginas de grupos da Grécia mesmo, como o IC, Labres. Então esses dois me serviram de referência para poder estudar, né? Claro, de acordo com que o tradutor do Facebook oferecia uma boa tradução, ajudava a aprender mais coisa. Hoje o tradutor está melhorzinho, dá para entender mais coisas ainda. E depois eu descobri um site específico
que está na minha lista de indicação lá no site do Iero, que é o helenismos.org. Ele traz muitas críticas para o mundo pagão e neopagão. E aí começou também a ter novas mudanças. Então, nesse 10º ano, 11, 12 anos, né, contando de 2011 oficialmente, 2021, 2023. Após esses 10 anos eu tive uma nova mudança de paradigma, novas mudanças conceituais. Por exemplo, é comum no início, quando a gente está, né, pelo menos no meu início, ter aquela visão de paganismo como religião da natureza, e aquela coisa linda, ttt, tá, tá, tá. Só que a história ensina que ser pagão, paganismo era uma palavra, era um termo pejorativo, usado pela cristandade. Então, é uma construção cristã, um reaproveitamento, possivelmente, de um termo pejorativo do romano, mas teve outras colorações com a cristandade, mas continuando a ser pejorativo. E os gregos, não vou falar todos, né, mas pelo menos esse desse site e outras publicações que eu consegui entender, paganismo é uma palavra que não é bem-vinda. Por causa disso, porque por ser pejorativo e porque não fala do helenismo com clareza, especificamente. Neopaganismo, então, dentro desses conceitos é pior ainda, porque neopaganismo ele vem muito influenciado por ocultismo, que por sua vez era muito influenciado por conceitos vindos do catolicismo, muita magia que não tem nada a ver com o mundo antigo, uma amálgama de coisas que não tem nada a ver com o mundo antigo, né? E helenismo em si, nós nos acostumamos a pensar helenismo como uma religião, só que helenismo significa a cultura, né? A cultura grega, na qual, aliás, a religião, as práticas sagradas, a relação com os deuses está inserida, faz parte daquela cultura, não é algo separado. Então, dizer que helenismo é uma religião, eu sei que muitos usam para entendimento do público. Eu também uso de vez em quando, mas é bom a gente ter uma noção mais clara de alguns termos. Helenismo fala da cultura helênica, de preferência a étnica, né? A cultura original, digamos assim, dos gregos politeístas, antes da destruição feita pela cristandade. Então, este é o conceito de helenismo que eu uso. E outra mudança de paradigma também é de não me chamar mais como de heleno. Quando a gente fala que é heleno, tu está querendo dizer que você é grego, né? Que você tem descendência grega, né? O que não é o meu caso, infelizmente. Então, é uma palavra que eu parei de usar, um termo que eu parei de usar. Atualmente, eu não sei ainda que termo usar. Tem alguns que também não tem muito a ver, mas a gente pode reaproveitar, talvez, que seria helenista, ou filheleno, politeísta helênico, algo do tipo. Uns ainda usam helênico. Reconstrucionismo helênico é uma palavra que eu estou abandonando também, porque a ideia do movimento reconstrucionista é de que as culturas antigas, as religiões antigas, morreram, sumiram. Ponto final para elas, em certo determinado momento da cristandade. Aí tem, né, nesse site outras publicações também, o IC é um deles, eles defendem que a religião grega ela não morreu. Ela se transformou para os novos tempos. Né? E não podiam, porque o que acontece? Quando o cristianismo assumiu o poder, as religiões étnicas, né, as religiões dos povos, né, a religião própria dos povos, elas foram proibidas. Então, se fosse pego fazendo ritos aos deuses antigos, você poderia ser preso, poderia ser morto, poderia perder seus bens, não poderia passar herança para os seus descendentes. Então tinha todas as implicações jurídicas caso você se atrevesse a desafiar a igreja. Logo, muitos gregos defendem que a religião grega ela se ocultou, ela não desapareceu. E eu falo um pouco disso no outro vídeo, né,
que fala sobre se a tradição helênica é imutável, porque é um dos questionamentos que muita gente traz. Mas voltando. Então, o reconstrucionismo pressupõe que religiões antigas tenham morrido e desaparecido, e retomadas agora. E muitos gregos estão retomando a sua religião já há um tempo, né, essas práticas sagradas, essa religião étnica, já há uns anos. Só que veio à luz. Há outros indícios até da época medieval, do filósofo platônico, o Platão. Ele foi, pelo menos a público, ele fez algumas tentativas. Ele deixou uma obra muito boa, traduzida para o inglês pelo John Opsopaus, acho que esse é o nome dele, que é em inglês, né, o nome é Os Textos Secretos do Helenismo, que trazem a obra de Platão, que é um filósofo medieval. Imagina, era medieval, a igreja estava dominando ainda. Então, fora reaparição pública da religião grega, teve outros movimentos, fora aqueles que a gente não tem noção, né? Que não veio a público. Mas, claro, veio transformada. Essa continuação foi de forma que não chamasse atenção pelos motivos que eu já comentei, né? Que implicavam. Então, esse é um dos motivos que eu procuro não usar o termo reconstrucionismo helênico. Também não vou dizer helenismo tradicional, porque quando a gente fala de helenismo, automaticamente ele é tradicional, porque fala de uma tradição. Uma tradição que era passada por gerações. Então, logo, helenismo tradicional é redundante. Quando eu tento explicar o que eu pratico e o que eu acredito, a síntese é um pouquinho dificultosa, porque depende também do ouvinte. Se ele não tem noção nenhuma da retomada da religião étnica por parte do povo grego, dependendo da explicação que eu dei, ele não vai entender bolufas. Então, mas o certo não uso mais reconstrucionismo helênico, paganismo helênico, nem me chamo de heleno mais. Mas eu tento explicar o que eu faço, ou o que o nosso grupo faz, que é cultuar os deuses conforme o mais próximo possível das tradições originais, da cosmovisão original, porque é toda uma cosmovisão, não é só cultuar deuses diferentes, né? Não é só fazer um ritual, uma celebração lá que outra vez. É um modo de vida, é um outro modo de enxergar as coisas. Então, esses foram as principais mudanças conceituais que ocorreram para mim depois do meu maior contato com textos vindos do mundo grego. E só para mais um parêntese, por isso que também muitos gregos não gostam de dizer que o helenismo faz parte do paganismo ou do neopaganismo, ou que é reconstrucionista, porque o que eles estão fazendo é uma retomada do que é deles, né? Eles não estão fazendo uma reconstrução de uma coisa morta, como se pressupõe, eles estão retomando, trazendo à tona aquilo que estava escondido. E também não é pagão, porque pagão é um termo pejorativo, e neopagão muito menos, porque não tem influência, o helenismo, a religião étnica não tem influência nenhuma da cristandade. Então, esse é o motivo também que é evitado fazer uma relação do helenismo com o paganismo e neopaganismo. Muito resumidamente, este é o meu percurso. Os estudos continuam, centenas de livros, leituras anuais, para poder relembrar, ressignificar, melhorar, refinar, né, os conhecimentos para evitar erros conceituais que a gente comete no início e no meio do caminho. Faz parte. Né, faz parte, o importante é admitir, então, para poder prosseguir, né, e melhorar. Então esse é o meu percurso. E por que eu escolhi o helenismo no final das contas também, né? Só para fechar.
Claro, a gente começa com o amor, a paixão que a gente tem pelos deuses. Isso é o baluarte. Só que depois a parte ética me pegou muito. O sistema de virtudes que a gente chama de areté ou areti, que é areté ou areti é excelência ou virtudes em grego, mas é melhor traduzida como excelência, aquilo que melhor nós temos, bem resumido, uma síntese, mas lá no Instagram do Iero vocês têm uma definição mais detalhada. Um sistema ético, uma grande liberdade de pensamento, que como é que os gregos funcionavam? Desde que cultuasse os deuses, praticasse a tradição ancestral, você poderia acreditar em outras narrativas que não fossem só a mitológica. Então, por isso que hoje também, mas já na época, se dá muita ênfase, hoje principalmente nos círculos modernos, a filosofia. Notadamente o neoplatonismo e o estoicismo. Porque desde que você não atentasse contra a tradição das celebrações, das festividades, você poderia aderir ou ao pitagorismo, ou ao orfismo, ou à filosofia platônica, ou estoica, epicurista. Mesmo os epicuristas que não acreditavam na ação dos deuses no mundo, que os deuses estariam numa dimensão paralela, digamos assim, sem serem alcançados por prece nenhuma ou grito nenhum, eles ainda assim propunham que a gente deveria fazer os rituais, as festividades, só que com um outro motivo, uma outra causa, um outro porquê. Que seria de entrarmos em comunhão não, que seria de imitar a bem-aventurança dos deuses. Muita gente tem um ranço da filosofia, mas é preconceito. Eu tinha no meu início, eu não entendia. Mas os filósofos, eles não eram ateus. Vai encontrar um que outro, né? Mas os mais famosos, o Aristóteles, Platão, Epicuro novamente, e entre outros, menos famosos, eles não eram ateus, mas eles propunham uma visão do divino que diferia da visão mitológica. Eles, na filosofia, eles, digamos assim, exageravam a parte da bem-aventurança dos deuses e na perfeição desses deuses, o que eliminava traços humanos no sentido das paixões, mas não a forma em si, né, a forma humana, física, ainda podia ser defendida, porque para eles era o homem, como um ser racional, ele seria um bom modelo não, uma boa representação do divino, para representar os deuses. E por isso eles seriam antropomórficos. Mas claro que na religião propriamente dita, a gente vai encontrar várias formas de representar os deuses, desde um pilar, de uma pedra, dependendo do contexto e do tempo. Então, ou uma cobra, como o Dios Quitísio, né, que é um deus tutelar da casa. Então, os gregos conheceram várias representações dos deuses, e todas elas têm o seu significado de acordo com o contexto. Não são excludentes. Mas voltando, esse ranço da filosofia é um preconceito. Claro que você não é obrigado a aderir a filosofia nenhuma, mas ela te ajuda a ver as coisas de outro jeito, de outra perspectiva. A filosofia era uma forma de se reformar intimamente, de procurar o que é excelente, de procurar uma vida mais feliz, feliz no significado de realizada, não de estar contente com coisas banais, mas uma noção de realização do ser humano, né? Fazer aquilo com as habilidades que tu veio se desenvolver, desenvolver suas potencialidades. E tudo isso me atraiu mais ainda para o helenismo. E atualmente eu só sigo o helenismo. Eu admiro outros panteões, eu estudo outras culturas, mas o meu foco e do grupo também é no helenismo, na religião helênica. Temos sim pessoas que praticam outras perspectivas religiosas, outros caminhos,
e não é um grande problema para nós, né? Desde que quando se fala de Deus grego, dos deuses gregos, a abordagem seja a mais respeitosa possível dentro dos parâmetros, né, das referências helênicas, que é o que eu esperaria também para outros deuses, né? Se tu vai ter uma relação com um deus japonês, você vai na cultura japonesa saber como é que ele é cultuado, né? Tu não vai na cultura tupi-guarani para cultuar um deus japonês. Então, essa é a ideia principal, esse respeito pelas tradições ancestrais respectivas de cada divindade. E é isso. Essa foi minha jornada. Teria mais coisas para falar, baseado nas minhas anotações aqui, mas o vídeo já está em 35 minutos, eu achei que ia dar uns 15, mas quem sabe mais pra frente fala mais um pouco sobre isso.